Hoje nós vamos fazer um estudo sobre os capítulos 14 e 15 do livro Os Mensageiros. Nesses dois capítulos, Aniceto ele vai estar dando instruções a André Luiz e também ao Vicente. O Vicente, o amigo do André, que recebe ele no departamento dos mensageiros, e passa várias orientações. Então nós vamos perceber sobre essa preparação, como eles são preparados espiritualmente, a preparação espiritual, para a missão que eles vêm cumprir. E também com relação à viagem, nós vamos ver alguns aspectos, alguns detalhes que mostram a existência de um caminho entre a colônia e entre a crosta terrena. Então, na parte no capítulo 14, que são os preparativos para a viagem, Aniceto, ele dialoga com os dois, Então, de quando em vez, aqui já são as palavras do André, explicando quando ele recebeu o comunicado que ele iria passar uma semana de trabalho na crosta terrena, ele juntamente com o Vicente. E ele comenta, de quando em vez ele é defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulto. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Isso ele relata nos momentos em que ele vem visitar a família, e alguns desses momentos ele encontrava encarnados que foram amigos até dentro da área da profissão, e eles vinham passando eles por várias dificuldades, mas ele não sabia como e não tinha recursos de como ampará-los, como ajudá-los. Então, ela deixando perceber que eu vira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável, quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína. Faz-se indispensável identificar as causas. Então é essa visão que ele está comentando. Ele vê a pessoa em aflições, mas não, muitas vezes, a querer ajudar, a tirar a pessoa daquelas aflições, mas não sabe o que provocou aquela causa, aquelas aflições. Então é sobre isso que o Aniceto vai dialogar e conversar com eles. E ele fala sobre o exemplo de nós no plano terreno. Muitas vezes a gente está ali combatendo o efeito. É igual muitas vezes a gente sente um mal-estar, uma dor de cabeça, toma um medicamento para aliviar aquela dor. Mas pode ser que a origem daquela dor de cabeça é outra coisa, pode ser uma má digestão que está provocando ela, então o medicamento correto seria o quê? Corrigir essa má digestão para que não continue ocorrendo essa dor de cabeça. Então a causa é a má digestão, o efeito pode ser uma dor de cabeça. É um pouco assim que ele quer dizer. Igual a uma passagem, isso é real, quando a China esteve sob colônia inglesa, teve um surto de cólera muito intenso, muitas pessoas morrendo. E morreu também, como não só os colonos, o pessoal, os chineses, mas morreu muitos ingleses. E aí o governo inglês tomou como decisão enviar vários médicos infectologistas para tentar descobrir o que ocorria. E o médico, fazendo vários atendimentos e tudo, ele procurando ver o que poderia estar contaminando, causando aquele surto de cólera. E aí ele vai, investiga toda a alimentação e tudo e vê a água do rio. Mas ele não acha nenhum lançamento de dejeto, de esgoto no rio que poderia provocar aquela cólera.
Até que um dia, então, ele percebe, né, uma cerimônia de sepultamento e eles vão para um caminho longo e ele, muito intrigado com aquilo, ele segue aquele sepultamento. Então ele chega na origem, né, do problema. Nas nascentes do rio, eles depositavam o corpo, né, da pessoa em sepultamento. Lançava ali, então contaminava todo o rio. A causa, né, era o lançamento dos corpos. Então até ele comunicar dentro daquela cultura que eles tinham, explicar que aquele que provocava todas as doenças, ele, né, teve uma dificuldade muito grande. Só para exemplificar, muitas vezes, onde está a causa? Nós somos muito imediatistas, que às vezes combatemos o efeito, mas não combatemos a causa daquele efeito. Então, quando ele narra isso aqui, no mendigo vemos apenas a miséria, mas muitas vezes não estamos vendo, né, com a visão espiritual, que aquela condição é o medicamento necessário para aquele espírito. Então Aniceto explica para eles, inclusive, darei providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhe permita dilatar a visão do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime. E, sobretudo, envie à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. Quando ele chama atenção sobre isso, abusar da oração, no sentido das viciações do sentimento terrestre, é porque ainda nós carregamos, né, já há, vamos falar, milhares de anos, essa cultura, né, de oração, sempre de pedir. Pedir benefícios para nós mesmos, súplicas e muitas vezes até oferecendo algo em troca. É como se a gente estivesse barganhando com a espiritualidade maior o recebimento de algo, né? Se eu receber essa graça, eu vou subir aquela escadaria de joelhos. Se eu receber essa graça para o meu filho, eu vou visitar durante 7 anos, né, tal templo sagrado. É como, né, fazendo uma troca, como se isso, né, fosse resolver realmente as nossas questões espirituais e daquele aos quais a gente quer ajudar. A graça pode até vir, mas não necessariamente quer dizer que seja por esse ato nosso, essa promessa. Pode ser talvez a mudança do comportamento, né, do pedir, né, e principalmente quando a gente pede para outrem, não para nós. Talvez por um sentimento de amor. E aí a espiritualidade nos atende. Mas dentro também daquela condição, se já é possível ou não o espírito ser recebedor daquela graça. Porque muitas vezes ele ainda não pode receber aquela graça. Não pode receber aquele benefício, porque muitas vezes aquele benefício para ele vai ser o quê? Vai ser um desvio. Vai ser um desvio de conduta. Em vez de ajudar, pode atrapalhar. Então, no círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades, né, que surgirem em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Então, olha bem a diferença. A oração é um compromisso, né, realizado junto a Deus. Compromisso de esforço e dedicação aos trabalhos. Vamos tentar praticar isso em nossa vida? Para a gente já chegar lá já com esse aprendizado já estabelecido? Quando eu falo isso também para mim, não é para vocês não. Toda essa literatura, todo isso que nos traz André Luiz, né, tudo isso que nos traz também Manuel Filomeno de Miranda, como também outros espíritos, né, são ensinamentos que nós devemos pegar esses ensinamentos e tentar colocar em nossa conduta diária de vida. Para que possamos, então, quando chegarmos ao plano espiritual, né, numa condição de espíritos, né,
já habituados àquele tipo de tarefa. Se chegarmos lá, né? O primeiro passo é conseguir chegar lá. Então, toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Todas essas instruções que ele está passando ali, para o André e para o Vicente, eles estão absorvendo todo aquele aprendizado e eles vão fazer essa prece. Nós vamos ver agora mais um pouco como eles vão sentir uma diferença até na própria energia espiritual que começa a se modificar dentro deles. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiramente em relação mental direta com eles e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial. Ele está deixando claro que não foi um processo hipnótico que eles saíram da consciência deles, como se fosse um desligamento, fizesse todo um trabalho de energias e depois que eles voltavam à consciência. Não, durante todo esse processo, a consciência deles estava muito clara de tudo o que ocorria. Ele só não sabe explicar nos detalhes o que estava se transformando, o que eles estavam fazendo. E aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que um ato de súplica propriamente considerado. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Nessa primeira parte, quando ele narra aqui, a princípio nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Todos nós já experimentamos esse tipo de sensação. Lembro, inclusive, até do próprio Pedro me narrando, que teve um período de tanta, vamos falar, influenciação espiritual no sentido negativo, e quando esses irmãos foram acolhidos, no dia seguinte ele sentiu praticamente assim, nessa situação, nova coragem e alegria diferente. As coisas fluíram, tudo no trabalho, nas relações com as pessoas, porque sem toda aquela interferência nefasta. Assim, muitas vezes a gente desperta também pela manhã, com aquela coragem, aquela empolgação, aquele entusiasmo, que são as reminiscências que a gente traz daquele período noturno de descanso do nosso corpo físico. Certamente nossos mentores espirituais, aqueles espíritos que nos são simpáticos, nos tenha conduzido para colônias, para que a gente renovasse muitas vezes o nosso compromisso de trabalho da nossa encarnação. É a misericórdia divina que esses espíritos praticam, nos amparando e nos ajudando. Muitas vezes é aquele momento em que a gente às vezes até se encontra desalentados, sem coragem para conduzir aos trabalhos, tem a vontade, mas as energias talvez não correspondam. O que eu estou dizendo não é aquela má vontade, aquela preguiça, deixa para depois. Não é isso. Muitas vezes você está tentando, mas a sua desvitalização está tão grande, e aí que vem esse socorro, esse amparo. A espiritualidade vem, lhe acolhe, renova suas energias, remove aquelas energias deletérias, e aí é onde você desperta com aquela renovação, com aquela empolgação de realizar o trabalho, com sorriso, externando alegria e transmitindo essa paz, essa serenidade para as demais pessoas. Então é isso aqui, um pouco que ele narra aqui. Creio que a viagem para vocês será diferente. Olha lá, certo, estão habituados à passagem livre.
mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação. A questão da passagem livre, né, que ele está narrando aqui, é a forma de se deslocar, se transportar, né, de uma forma sem nenhum impedimento, tá, no translado da colônia espiritual até a crosta terrena. Quem lê o primeiro livro, O Nosso Lar, vai recordar, né, quando aquela jovem que estava estava noiva, né, faltava pouco, né, para o casamento, e ela desencarna, e ela inconformada, né, com aquela situação, com o desencarne, ela querendo ainda retornar, ela, por rebeldia, ela foge da colônia e procura aquele caminho, aquela estrada, para tentar retornar à crosta terrena. Então aquele já não é um caminho livre, aquele é um caminho, né, cheio de impedimentos. E é o que ele vai nos narrar aqui, nos trazer essas informações. As regiões inferiores, lá entre nosso lar e os círculos da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação como as importantes rotas terrestres. As vias de comunicações normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam de livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. Então ele explicando um pouco sobre essa via rápida, porque os processos reencarnatórios, o trânsito, né, com aqueles irmãos que vão reencarnar, muitas vezes apresentando a eles, olha, é esta família aqui, você vai viver nesse seio. Então esse caminho que eles tomam é um caminho sem nenhum impedimento, sem nenhum âmbito de energia, né, de espíritos, né, de sofrimento, para que não afetasse e atrapalhasse o psiquismo deles. Todo aquele trabalho que está sendo realizado para eles ao retorno doméstico. Bem como também para aqueles espíritos, né, que vêm, né, em missão de trabalho, então eles têm esse trânsito livre. Muito mais rápido essa forma, né, de transporte. É isso que ele está dizendo aqui. A absorção de elementos inferiores, ela determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles, né, desses espíritos, né, candidatos à reencarnação. Então, quando eles estão fazendo aquelas viagens, conhecer, né, o lar em que eles vão habitar, né, o plano, né, de trabalho, né, a proposta reencarnatória, é um pouco sobre isso que ele está dizendo. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência, e não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Então, Aniceto, ele toma o caminho mais difícil, né, de uma forma de aprendizado, né, tanto para o André quanto para o Vicente, né, para que eles conhecessem também, e eles vão perceber que mesmo nesses locais, né, nunca falta o amparo divino. Existem os postos de socorro. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro, meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitando, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Antes da gente passar aqui para o outro capítulo, sobre essa questão da visão, quando ele comenta, né, fala isso sobre com o André e com o Vicente, tem um exemplo também no capítulo 13, tá, do livro Francisco de Assis, tá, que nos traz, tá, o livro foi ditado pelo Espírito Miramês, no capítulo 13, que fala sobre a experiência diferente. É exatamente essa questão da visão, né, que o espírito, né, que começa a alcançar níveis mais elevados, né, espiritualmente, moralmente, ele passa a ter essa visão. Tá? Só um trecho aqui que eu vou fazer uma leitura, só para vocês verem também essa experiência de Francisco, nessa reencarnação dele como Francisco.
Francisco se viu em espírito, no eito com os servos. Mão luminosa apontava-lhe alguns dos servos e ele observava um colorido diferente dos outros em torno de suas figuras, evidenciando que a formação biológica acompanha a era espiritual. Dentre esses pareciam certos serviçais que, pela sua postura, impressionavam o filho do comerciante, dando aparência mesmo sendo servos de senhores. A mão espiritual que guiava as experiências de Francisco deu um toque com os dedos, influindo na mente do moço, e fez com que ele rebuscasse o passado milenar dos servos. Então ele está vendo, né, o passado milenar daqueles servos, porque eles estão naquela condição serviçal, né, sobre inclusive vigia de capatazes com chicotes. Olha lá. Percorreu um por um dos escolhidos, mostrando-lhe porque eles estavam ali sob a pressão do capataz, e sendo castigados pela chuva e pelo frio, pois essa era a disciplina conveniente para espíritos rebeldes, refratários ao convite do bem, e a voz acentuada, né, com convicção. E a voz acentuava com convicção. Qual de nós poderemos contrariar os processos evolutivos das criaturas organizadas pela inteligência maior? Então explica um pouco, né, os desatinos, né, as dificuldades, né, que cada encarnado, né, passa. Não devemos olhar e ver isso, né, de forma alguma, né, com sentimentos de crítica, mas muito ao contrário, né? Com sentimentos de misericórdia, né, e de amor, né, sem jamais julgar. Nós passamos por essa situação e alguns de nós ainda estamos passando. Então o propósito é que olhemos isso, né, com um sentimento, né, de misericórdia, né, emitindo energias, né, de respeito, energias de prece, né, pedindo à espiritualidade que dê forças e encorajamento, né, para aquele que está passando, né, por aquelas dificuldades, por aqueles desatinos, né, não esmoreça, né, continue firme dentro do propósito, confiante em Deus, confiante em Jesus.